Saudações universo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui, dia 22 de julho de 2022. Esse vídeo aqui é uma resposta ao Master Maker. Então ele começa o comentário dele dizendo o seguinte: Olá Carlos, faz muito tempo que não tenho comentado em seu canal por estar muito ocupado com os estudos e o trabalho. Eu penso que isso é totalmente necessário, principalmente para quem é jovem, né? A gente precisa ocupar um espaço na sociedade. E para a gente ocupar esse espaço, a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa se instruir, precisa ir atrás. E como o mundo está na correria, a gente tende a ficar na correria também. Quem é mais velho já teve mais tempo para ocupar o seu espaço e com isso tem mais liberdade, né? Mas quem é jovem, para atingir uma tão esperada liberdade lá na frente, precisa correr atrás, né? E quem é jovem ainda e perde muito tempo, tende a mais para frente se arrepender, né? Então, mas quando tiver tempo, prometo assistir alguns vídeos e comentar também. Isso para mim é uma honra, né? Qualquer comentário, porque aqui a gente faz uma troca. Eu faço um vídeo e talvez esse vídeo agregue valor para ti. E com isso, o comentário das pessoas, né, aqui para mim, também me agregam valor, e com isso a gente tem uma troca muito interessante. Analisando isso de um ponto de vista filosófico, isso é magnífico, né? Temos pessoas de regiões diferentes, mas atreladas aos mesmos propósitos, aos mesmos objetivos, aos mesmos pontos de vista. Então a internet, ela tem essa unificação das pessoas, né? Ela tem muitas possibilidades, né? Pena que os seres humanos utilizam isso de forma totalmente errada. Então, sobre o assunto do vídeo, ele se refere aqui ao vídeo sobre vidas passadas, né? É um assunto que já venho refletindo durante minha vida e comecei a me interessar mais ainda após descobrir as obras de Abdrushim. Então, quem busca a verdade, quem tem o intuito a conhecer a verdade, quer se aprofundar, tende a conhecer a verdade de inúmeras formas, né? Então, graças a Deus, eu penso que quem chega até as obras de Abdrushim tem ouro em suas mãos, tem mais que ouro em suas mãos, né? Então, porém, por mais que seja agnóstico, já tive péssimas experiências e observações com meus familiares quando o assunto é sobre reencarnação. Eu penso que os nossos familiares, eles vêm de costumes, de crenças dos nossos antepassados que são muito mais conservadoras, muito mais reservadas, né? Então a gente vê a beleza dos nossos pais quando eles nos contam sobre o Natal deles, sobre a Páscoa deles. A gente vê que os costumes na época eram muito reservados, muito ligados à família. E apesar da Igreja Católica ter inúmeras divergências e controvérsias e ter errado muito, ter feito muitas coisas erradas, não só a Igreja Católica, mas todas as religiões fizeram, né? O ser humano se corrompeu. Apesar de tudo isso, na época, há 20, 30, 40 anos atrás, as coisas eram diferentes, né? E as coisas eram mais voltadas a um conservadorismo mais verdadeiro que hoje em dia. O que foi dado ao ser humano foi a liberdade, né? E com essa, mas não a verdadeira liberdade, né? Foi dado a liberdade no sentido da libertinagem. Por isso que a gente vê a degradação da mulher hoje em dia. Por isso que a gente vê músicas degradantes no cenário brasileiro. Por isso, não só no cenário brasileiro, né? Se a gente analisar a música dos Estados Unidos, também está totalmente corrompida, né? Então, atualmente, o mundo se encaminhou para um lado que assusta nossos pais. Nossos pais olham para o mundo hoje em dia e se assustam, né? Quem diria que o mundo estaria do jeito que está hoje? E talvez a gente olhe para o mundo de hoje e se espante, então a gente imagina mais para frente, futuramente. Então, perdão aí, mas eu acredito que nossos pais, eles se mantêm sempre mais reservados, mas com um pé atrás, vamos dizer assim. E eles não estão totalmente errados. Eles foram criados assim, eles veem o mundo dessa forma e é a maneira deles. Porque os pais deles diziam alguma coisa para eles, eles se identificavam com aquilo e eles aprenderam com aquilo.
Então hoje em dia o mundo se transformou em algo muito pior do que era. Isso talvez parece não ter nada a ver com o espiritismo, a espiritualidade, mas o espiritismo hoje em dia ele tem mais charlatões, mais pessoas querendo ganhar dinheiro, mais pessoas querendo se fazer entendedoras do que pessoas verdadeiramente compromissadas com a verdade. Então isso faz dos nossos pais terem medo, naturalmente e logicamente, né? Eles não estão errados nisso. Eu acho um ponto necessário em meio a tudo isso, em meio a tudo que a humanidade faz de errado, que a gente separe humanidade de Deus, né? Deus ama o ser humano verdadeiro? Sim, Deus ama, Deus é amor. Mas a humanidade como um todo não pode ser compreendida no mesmo patamar, vamos dizer assim. A humanidade está totalmente fadada a erros ainda, a falsidades ainda, que tendem a vir à tona, né? Mas enquanto não vem à tona, a gente precisa compreender que Deus vem antes do ser humano. Deus é atemporal. Então Deus, por ser tudo, construiu suas leis, e essas leis sempre foram leis, e sempre vão ser leis, e sempre vão ser justas, sempre vão ser perfeitas. Então o que a humanidade faz com isso não importa. E o conceito de reencarnação também, ele precisa ser entendido como um processo no universo, ainda a ser trazido mais clareza sobre esse assunto, né? Mas a gente precisa encarar as coisas dessa forma. Acredito que nossos pais também precisam entender que Deus vem além da humanidade e de tudo que as pessoas fazem de errado nisso. Agora, essa coisa de se reservar mais, de não se colocar às cegas nas situações da vida, eu acho totalmente necessário. Então, eu não sei até que parte eu tinha lido aqui do comentário, mas na reencarnação é algo muito mais antigo. Deixa eu ver. Que vem a religião espírita, sendo que a crença na reencarnação é algo muito mais antigo que o espiritismo. Sim, então a crença e de fato a reencarnação é algo muito mais antigo que o espiritismo, principalmente do espiritismo de hoje em dia, né? Vejo que só de tocar no assunto já sentem um certo medo, só por ser algo de outra crença. O que me diz sobre o assunto? Tá. Para finalizar, eu penso que a gente só quer o bem para os nossos pais, a gente só quer o bem deles, e eles também querem o bem para nós, e com isso a gente gera uma reciprocidade, né? E essa reciprocidade, ela nem sempre precisa ser explicada de forma racional. Eu acredito que naturalmente após a morte terrena dos nossos pais, se eles são seres humanos que fazem coisas corretas, se eles fazem coisas no sentido do bem aqui na Terra já, não tem por que temer para onde eles irão depois. Eu penso que naturalmente eles tendem a descobrir novas coisas no mundo de matéria fina, assim como uma criança descobre o mundo após o nascimento terreno, né? Então a gente às vezes se preocupa, e é necessário essa preocupação, mas as coisas nem sempre precisam ser explicadas da forma como a gente entende, né? A forma como a gente entende as coisas precisa ser passada para quem vai vir ainda, de forma totalmente cautelosa, de forma totalmente sábia, né? Mas nossos pais, que tendem a partir desse mundo antes de nós, né? Nossos pais que vão ir antes, eles já passaram por muitos processos, já passaram por aquilo que era necessário para eles. A não ser os pais, por exemplo, que fizeram muitas coisas erradas, no sentido de pecados, né? Esses, eles tendem a colher o que eles plantaram. Mas se foi coisas erradas para nós, a gente precisa do perdão, né? A gente precisa perdoar e ser perdoado. Então é assim que o mundo deve funcionar, em minha opinião, né? Os mundos, a troca dos mundos. E aí com isso convém também que a gente
atinja a sabedoria necessária para passar o nosso conhecimento da nossa forma para as gerações que vão vir ainda. A gente tem uma outra visão de mundo. Então, tende a ser assuntos que a gente vai ir falando mais pra frente também. Espero comentários aqui pra gente ir trocando ideias, né, e fazendo mais vídeos sobre esse assunto aqui também. Certo? Agradeço a quem assistiu, até o próximo vídeo.